Aqui é o Omega One, sejam bem-vindos ao canal Nova Gênesis e esse é o Rock Gnose Recomenda, quadro que, como você sabe, eu faço recomendações de bandas e músicos do underground, do rock nacional e internacional. Afinal, o underground é a essência do rock e o rock é a voz dos deuses. E esse, meus amigos, é um Rock Gnose Recomenda especialíssimo. Digamos que é uma junção do Recomenda com o Rock Gnose. Porque hoje, aqui nesse vídeo, vocês irão não apenas conhecer uma banda super legal, recomendada por ninguém mais, ninguém menos que o nosso capitão, o mestre Aleph Hofer, como também receberão altas doses de gnose do próprio no final desse vídeo. Portanto, fiquem até o fim, porque no final teremos a palavra do nosso capitão. Nós iremos falar sobre a banda O Cosmo e analisar uma música específica da banda, a música Abrahadabra. Teremos um rock gnose telêmico hoje, e que é uma continuação do assunto que tratamos no Rock Gnose do Depeche Mode, sobre a música One Caress. Lá eu abordo de forma preliminar o assunto que conversaremos aqui hoje. Eu falo do caminho de Nox, da sombra e da escuridão em contraste com a luz, falo de se tornar uma estrela, falo do pecado naquele contexto da música, né? E que nós do Nova Gênesis voluntariamente escolhemos ser heréticos e pecadores na visão do Deus do Velho Aion. Se ainda não viu, sugiro que você vá assistir aquele vídeo antes ou depois desse. Mas veja. Então vamos lá. A banda O Cosmo é uma banda de rock brasileira formada em Belém, estado do Pará, né? Mais uma aí da série de bandas do Pará. Ela foi formada no ano de 2016, né? Então uma banda relativamente recente e bem underground, né? Porém esses caras, o Rafael Kabir, guitarrista da banda, e o Brancoso, o baixista, junto com o Marini, que não está mais na banda, formavam uma banda de blues rock nos anos 90, chamada Psilocid. E dá pra notar o blues em algumas músicas da banda, né? Essa veia ainda tá lá. Hoje em dia, a formação da banda, além do Kabir e do Brancoso, conta com o Marcelo Farinha nos vocais e o Augusto Maia na bateria. Numa descrição feita pela própria banda, eles explicam o significado do nome Cosmo. Significa harmonia, em grego e tal, e que isso representa o universo das temáticas da banda, que procura trazer mensagens de união, esclarecimento e compreensão de temas. Gnose, talvez, né, podemos dizer. Junto de um som diverso, que vai do pop rock ao rock clássico e alternativo. A banda possui 3 EPs e um álbum lançado até o momento. O EP Origins, de 2018, com 4 músicas. Depois, em 2019, eles lançam o primeiro álbum deles, o excelente álbum auto-intitulado O Cosmo, que possui entre suas músicas a música Abrahadabra, que nós já vamos falar. Esse álbum saiu no início do ano de 2019. Vida de Babaca, Pará, Paradise, Karamazov são algumas outras músicas desse álbum que eu acho muito boas. Tanto os arranjos, os refrões e as letras delas. Depois, no fim do ano, em dezembro de 2019, eles lançam 2 músicas, Uru Blues e Convite. Uru Blues é como o nome indica, né? Um blues, mas é um blues rock de muito respeito. A música tem a participação de uma cantora chamada Renata Del Pinho, e a voz dela nessa música é arrepiante. Tem até um clipe dessa música lá no YouTube. Tem eles de terno, tem um saxofonista, o Eliezer Santos, o Brancoso, né? Tá com um contrabaixo. Eles estão num lugar chamado Cosa Nostra Pub, fica lá em Belém. Bem legal esse clipe. Essas 2 músicas fazem parte do EP chamado De Valdecans ao Guamã. Em 2021, eles lançaram um EP chamado Caos, com 4 músicas, e em 2022, outro com 4 músicas chamado Eros. Segundo a banda, eles iriam lançar mais um EP para completar essa trilogia, chamado Gaia, e eventualmente um álbum chamado Cosmogonia. Como vocês podem ver, todos os nomes temáticos da mitologia grega. Porém, até o momento, Gaia e o álbum Cosmogonia ainda não foram lançados. Vamos então entrar agora na música Abrahadabra. Para começar, vejam esse riff na introdução da música. No estilo Black Sabbath clássico, com a linha de baixo bem acentuada, né? Altíssimo nível. Como eu disse, é uma música telêmica. Eu não vou falar da letra da música inteira, só alguns trechos importantes. A música está falando basicamente da criança coroada e conquistadora do Aeon de Horus, a divindade que vai governar a Terra
no Aeon que virá, substituindo o deus do Aeon de Osíris, o deus cristão. O Aeon de Horus também é chamado por nós, aqui da Última Thule, de Aeon dos Heróis, que a palavra Horus tem relação com a palavra herói. E o monge Joaquim de Fiore chamava essa era de a Era do Espírito Santo. Você tinha lá a Era do Pai, a Era do Filho e por fim a Era do Espírito Santo, que é o Aeon de Horus, o Aeon dos Heróis. A música começa dizendo que a criança estelar foi castrada, ou seja, roubada de seu poder libidinal, esquecida no tempo e espaço, e agora perece nos sonhos de quem já viveu um dia. Aí ele continua: tudo o que ela queria era abrir um portal de energia e acabar com a dor, a fome e a total melancolia. Ou seja, a criança estelar queria abrir um caminho até nós, um portal de energia, para que a humanidade estabelecesse contato com forças superiores e superar essas desgraças. Isso me lembra até o filme Stargate, com o James Spader e o Kurt Russell. É um ótimo filme. Aí ele diz: mas tudo que ela encontrou foi concreto e asfalto, e os pés amarrados ao sapato, ou seja, ela ficou presa. Isso é o velho Aeon se recusando a dar lugar, e os corações das pessoas ainda presos. Ele diz: todo seu amor virou coisa do diabo. A mensagem do novo Aeon só poderia ser vista com medo, repulsa, como o diabo. E assim foi, né? As pessoas negaram esse caminho que de fato era e é venenoso, nocivo e pecaminoso para os não convocados a adentrá-lo. Nós, como eu disse, escolhemos adentrar esse caminho herético e pecaminoso. O próximo verso: quando a alma se esquece dos sonhos, fecha as portas de toda alegria, e o que resta é a tristeza e a rotina que não lhe pertencia. É disso que o Nova Gênesis fala: reconstruir a alma do homem, para que ele possa voltar a sonhar, reconstruir os mitos. Porque olha como a humanidade está, cada vez mais doenças mentais e depressão. É o resultado disso. O que a criança quer é brincar. Philip K. Dick fala muito disso na sua exegese. Você achou que eu não ia citar ele, né? Pois é. Aí vem o refrão. E que refrão bom, meus amigos. Ele diz: já é a adulta era de Horus, que antecede os tempos de Aquário. Aí ele grita: Aiwas, Nuit, Hadith, Crowley. Aí vem aquela levada de bateria incrível, né, no final depois. Olha, ele cita aí 4 divindades telêmicas. 4? Você tá dizendo que Crowley é um deus? Sim, meu filho. Calma que eu vou explicar. Aiwas é o sagrado anjo guardião do Crowley, aquele que traz a revelação do livro da lei para ele. Nuit é a deusa do espaço infinito, ela que fala na primeira parte do livro da lei. Hadith é o fogo que queima no âmago de toda estrela, ou seja, de todo homem e mulher. É o ponto no centro do círculo, é cada experiência individual. E Nuit é a soma de todas as experiências. É como se Nuit fosse a matéria e Hadith o movimento. Ele é o deus que fala na segunda parte do livro. O deus que fala na terceira e última parte é Ha-Horquit, a criança coroada e conquistadora. Aí então ele grita Crowley. Hoje em dia os telemitas acham que podem escapar do Crowley, que se eles falarem muito mal dele, ou dizerem que há uma diferença entre Crowley e o iniciado, o mestre Therion, eles vão conseguir separar uma coisa da outra. Mas não dá pra fazer isso. Crowley é um dos deuses de Telema. Ó, me acompanha aqui, eu vou ler trechos de 2 lâminas do Liber Aleph, a 67 e a 68. Vão deixar isso muito claro. Primeiro 67, cujo título é De Poetis, dos poetas. Abre aspas. Por este motivo é o poeta chamado uma encarnação do Zeitgeist, isto é, do espírito ou vontade da sua boca. Assim, todo poeta é também um profeta, porque quando aquilo que ele diz é reconhecido como a expressão do pensamento deles mesmos pelos homens, eles convertem isso em ação, de forma que, na fala de gente vulgar e ignorante, aquilo que ele profetizou se cumpre. Ora, o poeta é o intérprete dos hieróglifos da vontade oculta do homem em muitos assuntos. Alguns superficiais, alguns profundos, conforme lhe seja dado fazer, fecha aspas. Ou seja, quando o Crowley diz que ele é o profeta do novo Aeon, ele está dizendo que ele é o poeta do novo Aeon. São a mesma coisa, ou seja, a encarnação do Zeitgeist. Crowley está falando que ele é a encarnação do Zeitgeist. Por isso também se vai encontrar dentro de Telema muito do pensamento de Nietzsche, de Freud, de Feuerbach, que é o que estava em Crowley, né?
Ele absorveu essas influências. O 68 agora. De magis ordinis astrum argentum que buscaram fit verbum. Dos magis da astrum argentum, cuja palavra fez-se carne. Abre aspas. Agora, ó meu filho, a encarnação de um poeta é particular e não universal. Ele certamente diz coisas verdadeiras, mas são coisas de toda a verdade. E para que estas possam ser ditas, é necessário que um tome carne humana e se torne um magus de nossa santa ordem. Ele é então chamado o Logos, ou Logos Aionos, quer dizer, a palavra do Aeon, ou idade. Porque ele é em verdade aquela palavra, e assim pode ele ser conhecido, porque ele foi dado preparar a quintessência da vontade de Deus, isto é, do homem, em sua fartura e complexão, incluindo todos os planos, de forma que sua lei é simples e radical, radiando no espaço inteiro a sua luz única. Pois se bem que suas palavras sejam muitas, entretanto é sua palavra uma só, e por esta palavra ele recria a humanidade em uma forma essencial de vida, de maneira que ela é mudada em seu mais íntimo conhecimento de si mesmo. E esta mudança se espalha pouco a pouco aos seus efeitos visíveis. Fecha aspas. Então, se a palavra do Aeon é Telemann, essa palavra é o próprio Aleister Crowley. Ele é o Magus do Aeon, o Logos, aquele que recria o mundo com a sua palavra. E assim foi. E por fim, o final do refrão, ele canta: a lei do amor é amor sob vontade. Ágape, Telemann, abrahadabra. Ágape é amor em grego, Telemann é vontade em grego. As duas têm a gematria de 93, ou seja, elas são equivalentes. Amor e vontade são expressões da mesma força. Santo Agostinho vai dizer: ama e faz o que tu queres. Telemann vai inverter isso e vai colocar o amor sob a vontade. Mas essencialmente são a mesma coisa. Agora, sobre a palavra abrahadabra, o título dessa música, com vocês o capitão Aleph Hofer. Já deixa aí seu like. Abrahadabra, nos escritos de Telemann, é uma modificação da mais conhecida abracadabra, que muitos dizem significar em hebraico eu crio enquanto eu falo. Então, a modificação aí da letra, o C pelo H, representando Horus, o deus regente dessa era, desse Aion, é entendida em Telemann como a palavra dos rituais. Ou seja, a palavra mágica. As 5 vezes em que a letra A aparece aí correspondem ao microcosmo, ou seja, o ser humano. Enquanto as outras 6 letras representam o macrocosmo, o universo. Ou seja, abrahadabra tem o mesmo sentido de um símbolo telêmico famoso que é o hexagrama unicursal. É a união do macrocosmo e do microcosmo. É a união de Hadith, a chama que há de dentro de toda estrela, ou seja, a divindade interior, e Nuit, a deusa do espaço infinito. É a união do ser humano com todas as possibilidades imagináveis. E obviamente isso é muito positivo. Mas, é claro, o ser humano não é sempre positivo. Na minha história aqui no YouTube, no canal Aleph Hofer e antes do canal Nova Gênesis, eu tive um forte embate com a tal comunidade esotérica, comunidade mágica brasileira, que é um bando de vendedor de cursos, de exibicionistas de iniciação, de diplomas e dessa coisa toda, porque eles não queriam que seus reinos fossem saqueados. A minha crítica dura a Telemann foi entendida por eles como uma crítica ao Novo Aion. Acontece que o próprio Aleister Crowley disse que num dos seus livros mágicos, a taça que ele vem oferecer aos homens pode ser tanto uma taça de corrupção do espírito, de doença, de sofrimento, como uma taça de divinização para os escolhidos. Os escolhidos que bebem dessa taça que ele traz se tornam gloriosos como o meu Senhor Adonai, ele diz. Então o perigo está aí, e o que eu sempre alertei foi para esse perigo. Foi para como esse perigo estava sendo ignorado por essas pessoas que brincam de Telemann,
que, como eu vi recentemente num podcast, tentam descrever, por exemplo, Babylon, e descrevem por meio de gaguejos ou de pressupostos feministas, homem feminista, né? A pior coisa que existe. E simplesmente não chegam à essência do que são essas figuras, esses deuses, esses mistérios. E por que essas pessoas, mesmo as que dizem praticar a religião ou a espiritualidade helênica, não chegam lá? Por que não chegam? Todo o seu amor virou coisa do diabo. Ou seja, a música descreve a vinda dessa criança, desse novo Deus, o seu desejo de abrir um portal de energia, ou seja, de nos colocar em contato com inteligências pré-ter-humanas, como Aleister Crowley costuma dizer, e como aconteceu com ele, com inteligências extraterrenas, extraterrestres, expandir a nossa humanidade, expandir a nossa consciência, mas ele tem aos pés o sapato amarrado, ou seja, ele é limitado, ele é impedido, e todo o seu amor virou coisa do diabo, ou seja, tudo aquilo que ele ofereceu, todas as possibilidades que ele nos trouxe, toda esperança, tudo aquilo que ele desejava, que era acabar com a dor, com a fome, com a melancolia, foi transformado em coisa do diabo. Como diriam os evangelhos, não é? Os pobres sempre terei convosco. E aos poucos, essa frase de os pobres sempre tereis convosco vai se transformando de uma constatação de uma realidade que não pode ser modificada na vivência de um egoísmo absoluto. O amor da criança foi transformado em coisa do diabo. E acontece que muitos dos praticantes da espiritualidade do Novo Aion ainda tratam esse amor como coisa do diabo. Ainda olham para esse amor como coisa do diabo. Eles não conseguem entender a diferença entre a escuridão que rejeita a luz, que se sobrepõe à luz, e a escuridão que é necessária para que a luz seja valorizada. Essa música fala disso. Essa música canta o exílio dessa criança e finalmente seu retorno. E, a meu ver, ela é uma expressão muito bonita e importante do que a gente tem feito aqui. Mesmo ao custo de sermos chamados de seita, mesmo ao custo de sermos amaldiçoados muitas vezes, porque todo o amor que nós oferecemos, que é um amor combativo. A criança Horus é um deus guerreiro, o deus do Novo Aion é um deus lutador, e é ele que está sentado no trono agora. Ignorar isso vai nos fazer vivenciar guerra após guerra, começando e terminando. Ignorar isso, a natureza violenta do Aion, não vai modificar as coisas. Ficar cantando Imagine não vai modificar as coisas. Então nosso amor é aguerrido, nosso amor é combativo, nosso amor exige confronto direto. Muitas vezes esse amor vai ser chamado de coisa do diabo. Ele tem sido, mas nós temos seguido. Nós comemos o fruto do conhecimento que a serpente ardente dentro de nós ofereceu, sem medo. Nós pecamos para que a criança fosse livre e para que um dia todo o sofrimento desapareça.